Vamos começar então a nossa terceira aula de Fundamentos da Engenharia Ambiental. Só relembrando, a nossa disciplina ela é dividida nesses 6 módulos, né? Poluição ambiental, que é esse que a gente está discutindo agora, poluição do ar, gestão de recursos hídricos, tratamento de efluentes hídricos, tratamento de efluentes sólidos e, por último, gestão ambiental. Então, nós estamos no módulo 1, discutindo efetivamente a parte de impacto ambiental. Essa parte de poluição ambiental, então, ela é dividida em 2 tópicos, né, impacto ambiental e meio ambiente e desenvolvimento. A gente, na aula passada, a gente conversou sobre algumas definições, né, e falou sobre biosfera, falou efetivamente sobre o conceito, né, de ecossistema, e aí veio terminando a aula falando sobre a nossa definição de impacto ambiental. Na aula de hoje, a gente passa por todos esses tópicos e vai chegar efetivamente na nossa discussão de impacto ambiental, mais propriamente voltada à apresentação de exemplos, e com essa apresentação de exemplos, a gente acaba que a gente vai discutir alguns fundamentos e levar à introdução de novos princípios. Eu estou passando rapidamente aqui por todos os slides da aula passada, só para vocês lembrarem, mas, efetivamente, a gente discutiu todos esses pontos que estão aqui, né? Balanço energético, e a gente comentou que a temperatura está muito relacionada com o nosso fluxo de energia com o Sol, passamos sobre as definições de ecossistema, falamos sobre essa questão de cadeia alimentar, onde a gente tem os organismos decompositores, produtores e os consumidores. Nós, basicamente, somos os consumidores, porque nós não geramos a energia, né? A gente tem os decompositores, apesar de serem bactérias e fungos microscópicos, eles vão atuar na decomposição da matéria orgânica e vão liberar nutrientes para, efetivamente, os produtores de energia, que usualmente são os vegetais. E aí comentamos sobre os ciclos hidrológicos e terminamos a aula efetivamente discutindo isso aqui, a nossa definição de impacto ambiental. A definição de impacto ambiental, essa na resolução número 1 do CONAMA, né? Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem direta ou indiretamente saúde, segurança, bem-estar da população, as atividades econômicas e sociais, a biota, condições estéticas e sanitárias ambientais e a qualidade dos recursos ambientais. Nota que é uma definição bastante ampla, mas ela consegue englobar bem o que a gente está falando aqui de impacto ambiental. Principalmente porque a gente vai observar nos exemplos que eu vou mostrar para vocês agora, que a grande parte dos impactos, ou a maioria dos impactos que a gente faz de grande porte, a gente não está, na verdade, sabendo que a gente está causando ele. A gente gera o impacto e só depois descobre que ele está sendo gerado quando ele começa, quando vamos dizer assim, os sintomas deles começam a, de fato, aparecerem. E aí a gente fica com um passivo ambiental enorme. Essa é mais uma definição para vocês, né? Esse passivo ambiental é o quê? É um problema ambiental que você já gerou, né? Em muitos casos, você gera o passivo ambiental sabendo que você está gerando um passivo ambiental, ou seja, você gera o impacto sabendo que esse impacto ele existe, né? Você conhece e aí você tenta, vamos imaginar, eu vou gerar um resíduo específico, um resíduo perigoso, tá? Um exemplo, energia nuclear, né? Eu tenho o consumo de urânio, né? Então eu vou gerar resíduos de combustível, né? Que é o urânio exaurido já, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse resíduo de combustível, ele é um passivo ambiental, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa com ele, eu não posso descartá-lo, né? Sem os cuidados. Eu vou precisar tomar conta desse resíduo. Esse é um resíduo que eu conheço a priori, que eu sei que eu vou gerar, eu sei que eu vou ter esse passivo, eu preciso lidar com ele. E aí eu preciso dispor desse resíduo de maneira adequada, né? Esse é um tipo de passivo ambiental. Eu posso ter também um passivo ambiental que é esse que eu não sei que eu estou fazendo, por exemplo. Eu posso estar gerando um poluente, ou gerando alguma emissão, ou gerando alguma substância
que mais lá na frente a gente descobre que essa substância está danificando o habitat de algum ser vivo ou o ecossistema ao redor da minha planta, por exemplo, da minha planta industrial. Eu gerei um passivo ambiental. Eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar remediar esse passivo. Quando a gente começar a falar, e agora a ideia eu vou conduzir essa próxima parte do curso, dando 4 exemplos de passivo ambiental, tá? A ideia, então, eu vou mostrar para vocês, a gente tem, desculpa, passivo ambiental, de impacto ambiental. A ideia eu tenho, na verdade, escalas diferentes de impactos ambientais gerados. Eu vou tentar dar alguns exemplos de cada um deles, e com os exemplos, a gente vai começar, eu começo a introduzir os conceitos, como eu falei aqui, nessa questão de ecossistema, cadeia alimentar, essa questão do passivo ambiental. Então, a gente vai introduzindo esses conceitos com base em cada um dos exemplos. Tá bom? Vou começar pelo exemplo 1, que é o exemplo que a gente mais que mais está sendo falado agora, e talvez um dos que tenha mais visibilidade, né? Até mesmo por causa da questão da floresta amazônica, essas coisas todas queimadas, toda essa discussão do momento, eu acho que a gente pode começar com ele, que é um assunto que tem sido amplamente discutido. Bom, falando então do ciclo do carbono e de como, e aí esse ciclo do carbono, esse é um exemplo do impacto ambiental que a gente não sabia que estava fazendo, né? A gente tem, então, o nosso ciclo, que é aquilo que eu conversei com vocês na aula passada, né? O ciclo natural, que é toda essa parte aqui, né? De você vai ter, efetivamente, a emissão de CO2 em processos de respiração ou em processos de degradação de matéria orgânica, né? Esse CO2 ele é emitido para a atmosfera, mas você, da mesma forma, você vai ter fotossíntese que vai absorver esse carbono, né? E esse carbono, quando eu tenho, e aí as nossas plantas vão crescer, né? A ideia básica, então, elas vão acumular matéria orgânica e, eventualmente, elas vão morrer e vão ser decompostas pelos nossos micro-organismos decompositores. E, de fato, o que eu vou observar aqui é um ciclo natural que a gente incluiu uma parcela nova nesse ciclo, que é justamente essa parcela referente à queima de combustíveis fósseis. A gente aprende lá, desde lá do 2º grau, né, a gente aprende isso daqui, né, a gente queima um hidrocarboneto, mistura combustível, né, combustível com o comburente e vai gerar energia. Se você olhar a reação química ali, claro, não está desbalanceada, até mesmo porque eu não coloquei a fórmula química do hidrocarboneto, simplesmente coloquei ele de maneira genérica, mas você vai ter, então, um hidrocarboneto sendo queimado e esse hidrocarboneto vai gerar CO2 e água. O que já é um problema enorme, né? Porque a nossa matriz energética, ela basicamente, ela está totalmente relacionada com essa reação. Não vou dizer totalmente, mas é sua vasta maioria. Então, eu tenho um problema de emissão de CO2 para a atmosfera, principalmente se o CO2 está aqui nas camadas mais profundas do solo. Levou milhares de anos, como eu falei, para você ter a deposição desse carbono, dessa matéria orgânica, nas camadas mais profundas. E em 200 anos a gente está tirando isso daqui do fundo e trazendo para cá. E aí a gente queima o hidrocarboneto e coloca ele na atmosfera. Mas esse processo, ele acaba sendo muito relevante, não só para quando a gente fala no CO2, mas quando a gente fala com praticamente todos os poluentes atmosféricos de interesse, ou os poluentes que a gente chama de poluentes regulados, aquele que a gente tem dano à saúde comprovado e tem critérios, legislações específicas que limitam a quantidade emitida desses poluentes ou as concentrações no entorno. Por exemplo, olha, nessa reação, hidrocarboneto aqui mais oxigênio, eu vou ter não apenas o CO2, mas eu vou ter também o CO, né? Porque a queima pode ser não totalmente completa. Né? Se a queima for totalmente completa, a queima do meu hidrocarboneto, eu vou ter CO2, realmente. Mas, de fato, eu tenho também o CO, que é o monóxido de carbono.
O monóxido de carbono, ele tem os seus efeitos nocivos à saúde, né? Ele causa asfixia. Eu acho que isso até caiu no vestibular lá. É um dos pontos lá que cai no vestibular, aquele negócio de carboxiemoglobina, né? Bom, a gente vai discutir isso quando a gente vai falando de poluentes atmosféricos já no próximo módulo. Mas eu posso ter um caso onde eu não só tenho a queima incompleta para CO2, e gerando CO, eu posso ter uma queima tão incompleta que eu vou ter hidrocarbonetos não queimados saindo na minha exaustão. Nesse caso, o hidrocarboneto, por exemplo, você está queimando óleo diesel, tá? Não é que vai sair óleo diesel pela sua exaustão, não. As reações de queima de combustível, elas são bastante complexas e ela tem várias reações intermediárias no meio. Então, o que acaba saindo alguns resíduos dessa reação. Eu não consigo queimar totalmente os combustíveis, eu vou ter uma queima parcial, então eu acabo tendo emissão de hidrocarbonetos mais quebrados pela exaustão. Essa emissão, ela é bem comum para a gente observa, por exemplo, aqueles caminhões ou ônibus andando desregulados pela rua, principalmente os veículos a diesel, né? Aquela emissão de fuligem, aquela fumaça preta. Aquilo ali, na verdade, é o quê? É hidrocarboneto não queimado, é carbono não queimado. De maneira geral, essas emissões, normalmente, elas estão associadas ao que? À emissão de partículas. Então, o simples processo de produção, de combustão, ele já emite aqui, a gente já está falando de 1, 2, 3 poluentes. Mas a gente precisa lembrar de outra coisa, né? Quando eu estou queimando um combustível com o meu comburente, o comburente, de fato, não é oxigênio puro, o comburente é o oxigênio mais o nitrogênio. O ar ambiente tem 71%, né, de nitrogênio. O nitrogênio, ele é um gás estável na temperatura ambiente. Quando ele é exposto a alta temperatura, ele se transforma nos óxidos de nitrogênio, no NO e no NO2, que são danosos também à saúde. E aí eu estou falando aqui de contaminação do comburente. No combustível, eu posso ter, por exemplo, enxofre. A gente sabe que os óleos mais pesados contêm enxofre, né? Se eu tenho enxofre no combustível, durante o processo, ele vai sair também na forma oxidada, né? E aí eu tenho mais um poluente, que é o óxido de enxofre. Óxido de enxofre justamente com o óxido de nitrogênio, eles são dois caras muito importantes para a formação da chuva ácida. Imagina o SO2, quando ele entra em contato com água, né? Você vai ter SO2 mais H2O, você tem H2SO4, se vocês lembrarem de química um pouquinho, é ácido sulfúrico, né? E essa reação, ela acontece nas nuvens, e aí você tem um processo de acidificação da chuva. É interessante, SO2 especificamente é um caso notório, porque eu não tenho apenas a acidificação da chuva. Imagina que seus olhos, nariz, boca, todas as suas mucosas, elas estão cobertas por água, né? E aí, quando você entra em contato com SO2, essa reação, ela acontece no seu próprio corpo. Então, você tem aquele... hoje meu olho está ardendo, a garganta está ardendo. É uma das causas desse processo de acidificação. Na verdade, o combustível pode ter diversos contaminantes aqui. Outro muito notório é o cloro. E aí eu vou ter cloro, e aí você tem alguns desses hidrocarbonetos clorados, eles são extremamente nocivos à saúde, carcinogênicos e por aí vai. Então, percebem, a gente hoje tem um problema concreto com a nossa matriz energética. A gente tem essa dificuldade, que é um processo que parece ser bastante sujo, né? De fato, a gente tem várias soluções de engenharia para tentar tornar esse processo mais limpo. Por exemplo, o uso de catalisadores nos veículos automotores. Eu tento justamente minimizar as emissões de CO e de óxido de nitrogênio. Na verdade, o catalisador tenta fazer o quê? Tenta fazer a conversão de volta desse cara aqui, de monóxido, do óxido de nitrogênio, de volta para o oxigênio. E da mesma forma eu tento terminar de oxidar o CO para CO2. Então, eu tenho uma série de procedimentos tecnológicos para tornar essas nossas emissões, vamos dizer assim, mais limpas ou minimizar essas emissões.
Por exemplo, eu tenho combustível, óleo diesel, que é um combustível naturalmente que tem um teor de enxofre elevado. Então, eu tenho vários processos químicos que tentam fazer o quê? Reduzir o teor de enxofre no combustível. E assim eu posso ficar aqui, passar a nossa aula toda elencando processos que a gente pode fazer para tentar tornar essa forma de obtenção de energia mais limpa. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem um problema que é inerente, né? Se eu estou queimando um hidrocarboneto com oxigênio, eu estou fadado a gerar os meus gases com carbono, o CO2, que é o gás de efeito estufa. O nosso grande problema hoje é esse aqui, ó. Essa daqui é a nossa matriz energética, indicando o nosso consumo aproximado de fontes renováveis, tá? Então, as nossas fontes renováveis, elas correspondem a aproximadamente 10% da nossa parcela. É importante a gente ter em mente que quando a gente fala de Total Final Energy Consumption, ou energia final, consumo de energia final, a gente não está falando aqui só de energia elétrica, tá, gente? Porque quando a gente fala, por exemplo, a gente olha para o Brasil e fala assim, não, o Brasil tem um potencial de geração de energia hidrelétrica enorme, e aí a nossa matriz, ela tem uma contribuição grande de energia elétrica, mas a gente não pode descartar como forma de obtenção de energia, ou, desculpa, como consumo de energia, o consumo de energia que a gente usa nos nossos meios de transporte. E hoje, a nossa matriz de energia de consumo de transporte, ela é fortemente calçada em combustíveis fósseis. O Brasil é uma exceção, né? A gente adiciona 25% de álcool na gasolina, né? Então, a gente tem uma redução bastante significativa das emissões de carbono, porque o interessante do álcool é que álcool, por ser um biocombustível, eu tenho o carbono que ele é queimado, provém da cana. A cana retirou o carbono da onde? Da própria atmosfera no processo de fotossíntese. Então, eu retirei CO2 da atmosfera para produzir minha cana. Pego aquela cana, gero o álcool. Queimo o álcool. Quando eu queimo o álcool, eu emito CO2. Da onde veio esse CO2? Olha, esse CO2 veio, de fato, direto da atmosfera. Ele não é um carbono que foi capturado lá nas camadas profundas da atmosfera. Então, o fluxo aqui, né, é um círculo fechado, né? Eu não tenho, se eu fizer um balanço, o balanço dá zero. Então, o uso de álcool ou biocombustíveis, ele é, de fato, considerado uma energia renovável e com zero efeito líquido sobre a emissão de gases de efeito estufa. O que é diferente quando eu estou usando, de fato, combustíveis fósseis, né? Quando eu uso álcool, bioetanol, que a gente fala, né, que pode ser de milho, pode ser de cana-de-açúcar, pode ser de uma variedade de vegetais, né, eu tenho outras questões, né? Hoje se discute muito essa questão, né? Você vai usar essa área agricultável aqui para produzir comida, ou você vai usar essa área agricultável aqui para gerar combustível? Mas aí são outras discussões, aí a gente está entrando numa discussão social e está fugindo um pouco da questão tecnológica. Então, percebam, eu tenho 79%, 80% da minha geração de energia relacionada a combustíveis fósseis, né? Então, isso é um grande desafio para a gente. Por quê? Porque aquela reação química que eu falei que ela tem um CO2 aqui inerente ao processo, ele é responsável pela produção de energia da nossa sociedade. Como eu vou, então, me livrar desse processo instantaneamente? Eu não tenho uma forma de fazer isso. Então, esse hoje é o nosso grande desafio tecnológico. Como a gente vai fazer para crescer essas parcelas aqui de combustível, de energias renováveis ou de energias que fujam dos nossos combustíveis fósseis? Não é muito simples, tá? É um desafio bastante grande. Depois, mais tarde, eu vou passar alguns vídeos para vocês também, nessa linha dessa atividade que eu acabei de passar para vocês, essa primeira que vocês fizeram, para a gente acompanhar um pouco melhor essa questão desse desafio energético. Bom, mas por que essa emissão de CO2 ela é um problema, né? Eu não falei que a gente pode ter emissão de partículas, emissão de óxido de enxofre. Por que essa emissão de CO2, de fato, é um problema? O que a gente aprende lá, não vou falar nem do segundo grau, mas desde o primeiro grau do ensino fundamental, é que essa daqui é a Terra, em que a gente tem uma composição de 78% de
de nitrogênio e mais ou menos 21% de oxigênio. Os outros 1% ali, né, eles variam entre vapor d'água e outros gases, né? A gente chama de elementos traço, né? E aí pode ter gases nobres, mas o fato é que eu tenho, de fato, vários outros componentes. Um deles, por exemplo, é o CO2 na atmosfera. O CO2 está ali, a concentração, 0,0380%. É uma concentração muito baixa. A gente fala em, por exemplo, 380 ppm, partes por milhão. Então, é uma concentração bastante pequena. Eu posso respirar à vontade na atmosfera, que toda a raça humana, todos os seres vivos que estão aqui, vão respirar à vontade, que eu não vou causar um impacto muito significativo na alteração desse número aqui, tá? Até mesmo porque eu tenho processos de fotossíntese, essa produção de oxigênio continua. Ou os meus processos de queima podem transformar o nitrogênio em óxido de nitrogênio, mas isso não vai ser suficiente para impactar esse número enorme aqui, ó. Agora, esse número aqui de 380 partes por milhão, ele não é tão grande assim. Então, ao longo dos anos, e no caso em 200 anos, a gente consegue fazer um impacto nele, sim. E vários outros poluentes, vários outros gases na atmosfera podem ser afetados por esse nosso processo. Ó. Ozônio, olha aqui, eu comentei sobre óxido de nitrogênio e óxido de enxofre. Estão vendo eles aqui? Então, de fato, esses caras aqui, eles podem, como a concentração deles é muito baixa naturalmente na atmosfera, eu posso, com as emissões atuais, causar alterações nessas concentrações. E, de fato, eu causo, tá? Mas, para esse caso, desses dois aqui, as emissões são bastante pequenas, as concentrações são pequenas. O que vai acontecer normalmente, esses caras aqui, ó, SO2 e óxido de nitrogênio, são usualmente associados a impactos locais. O que acontece? Eu tenho uma fonte de emissão, por exemplo, uma chaminé de uma indústria, emitindo óxido de nitrogênio. Ela vai causar um impacto, o quê? Um impacto local. Por quê? Na região que ela emite, ela consegue alterar essa composição aqui, aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera, ou de óxido de nitrogênio. Tá? Quanto mais eu me afastar dessa fonte de emissão, eu vou ter uma diluição. E aí essa diluição vai fazer o quê? Vai fazer com que as concentrações voltem ao nível mais próximo do normal. Então, nesse caso, normalmente, para esses gases, eu estou falando de um problema local ou um problema regional. Então, a gente fala do impacto local ou impacto regional. Mas quando a gente fala de CO2, por exemplo, tá? A gente já está falando de uma quantidade enorme sendo emitida, com uma concentração de 380 ppm normal na atmosfera. O que vai acontecer, então, é que a gente tem, de fato, a chance de reduzir, né, a nossa, vamos dizer assim, não é, usei a palavra errada, não é reduzir, né? Aumentar a nossa concentração de CO2 na atmosfera. Bom, esses caras, então, aqui, são os principais poluentes que a gente está acostumado a falar, né? E vocês notam que eles estão presentes em concentrações razoavelmente baixas. E a gente, então, pode, sim, com os nossos processos de combustão, por exemplo, alterar a concentração deles. No caso específico do CO2, olha esses dados aqui. Esse gráfico, ele veio do terceiro relatório do IPCC, lá em 2007. Observa que o que a gente tem aqui é a evolução do nosso teor da nossa concentração de CO2 na atmosfera. Se vocês observarem, a gente tinha uma concentração quase que constante, né? Até a Revolução Industrial, né? Ela altera um pouquinho, né? Mas depois da Revolução Industrial dá para notar que a gente começa a, de fato, fazer uma diferença, né? A gente consegue, de fato, a gente começa a observar um aumento, né? E aí a gente sai lá de cerca de 280 para o valor que a gente tem hoje de cerca de 380 partes por milhão. O grande problema aqui é aonde é essa tendência, né? Estão vendo ali esses cenários, essas projeções, né? A gente pode adotar cenários mais, vamos dizer assim, mais pessimistas, né? Onde a gente teria o crescimento ainda maior das concentrações, um crescimento bastante rápido, levando a duplicar, triplicar ou até
muitas vezes quadruplicar a concentração de CO2 na atmosfera. Esses cenários, eles são muitas vezes referidos a eles como business as usual, ou seja, continua o negócio como está, né? Continua tudo como sempre, ou seja, vamos continuar crescendo com o desenvolvimento econômico, não vamos nos preocupar em alterar a nossa matriz energética. Ou cenários mais próximos de um desenvolvimento sustentável, onde a gente tem o aumento de concentração bem menor do que isso. A gente tem um crescimento econômico, porém a gente está falando aqui de um crescimento econômico já preocupado com o controle dos gases do efeito estufa. Nota que esses cenários de projeção, na verdade, estão um pouquinho já antigo, né? Esse é o terceiro relatório do IPCC, foi em 2007, hoje a gente já conhece muito mais sobre o problema. Todos eles falam em ainda um aumento considerável nas concentrações de CO2. De fato, que é o que está acontecendo, porque hoje a gente não tem como fugir desse aumento, tá? Porque tecnologicamente a gente não tem domínio de uma outra tecnologia para geração de energia. Quando a gente fala, então, sobre a nossa o efeito do CO2, a gente precisa falar efetivamente sobre o balanço de energia na atmosfera. Bom, como eu tinha conversado com vocês lá na aula passada, né? Eu vou ter os raios solares que vão incidir sobre a superfície, eu vou ter uma parcela refletida e uma outra parcela vai efetivamente penetrar na atmosfera. Essa parcela, só uma fração dela vai chegar até a superfície. Por quê? Porque os gases que aqui estão presentes, eles, de fato, eles vão... alguns deles vão absorver parte dessa energia. Um exemplo deles é o CO2, outro exemplo deles é a água, que ela vai absorver esses gases. E vai, efetivamente, haver o quê? Uma parcela absorvida pela crosta e uma parcela refletida. Acontece o aquecimento da superfície, a superfície vai irradiar calor. O que é irradiado também é absorvido por esses gases que estão presentes na atmosfera. Então, os gases, e aí depois eu detalho um pouquinho melhor isso, mais à frente a gente conversa um pouquinho por isso, mas o Sol, por ele estar muito aquecido, ele vai emitir radiação que a gente chama de comprimento de onda menor, enquanto a superfície da Terra vai emitir radiação em comprimento de onda maior. A diferença aqui é o seguinte: alguns gases absorvem um determinado comprimento de onda, outros gases absorvem outro determinado comprimento de onda. Então, esse balanço de composição que a gente tem na atmosfera, ele é responsável pelo nosso clima atual. Porque, de fato, o que tem que acontecer é que o calor entrando tem que ser igual ao calor saindo, e aí eu tenho uma situação de equilíbrio. Essa situação, ela depende muito, como eu falei, da composição da atmosfera atual. O que está acontecendo com a gente, efetivamente, é que se esse balanço que eu tinha mostrado para vocês na aula passada, ele depende da concentração, né, dos gases, da quantidade desses gases e da concentração e do tipo de gases que estão na atmosfera, se eu altero esses gases, adicionando um pouco mais de gases que absorvem a radiação solar, por exemplo, metano, óxido de nitrogênio, o próprio CO2, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma absorção maior de energia pela atmosfera. Essa absorção maior de energia pela atmosfera, ela vai tentar... O que vai acontecer? Esse calor que está sendo mandado embora, ele acaba sendo reduzido. Então, eu acabo tendo o quê? Se o calor que está entrando está maior do que o calor saindo, eu vou acabar tendo mais aquecimento. É justamente isso que está acontecendo com a gente agora, né? Então, eu tenho essa tendência de aquecimento global ou essa tendência de mudanças climáticas. Esse efeito não é um efeito novo, tá? Esse efeito ele já é conhecido já há centenas de anos, né? A própria sociedade, a humanidade já usa esse efeito, por exemplo, em regiões mais frias, né, que são as estufas. Daí o nome, né, efeito estufa, né? A ideia aqui no Brasil, estufa não é muito comum, porque é um país muito quente, mas quem não já encontrou esse tipo de efeito, que é mais ou menos o seguinte: eu entro eu vou de carro para a praia, aí eu deixo o carro lá na praia, enquanto eu vou lá para a praia, deixo ele todo fechado.
Quando eu volto, ninguém consegue sentar no banco, né, de tão quente que o banco está. A ideia é muito parecida com essas casas que são chamadas de estufa, nessas casas de vidro que são chamadas de estufa. A ideia básica é o seguinte: o sol ele está muito aquecido, né? E a temperatura, eu tinha falado para vocês na aula passada que quem estudou radiação sabe que a quantidade de energia irradiada, né, ela é proporcional à temperatura a quarta do corpo, né, que está irradiando. Então, no caso, o Sol está muito quente, ele vai irradiar uma quantidade de energia enorme. Ele vai, pensando lá na nossa analogia do carro que você deixou na praia, esses raios solares vão chegar, vão passar pelo vidro e ele vai aquecer o banco do carro, né? O banco do carro vai ficar aquecido, o banco do carro se aquece, ele também começa a irradiar. Bom, uma característica interessante é que se o Sol, temperatura quarta, a temperatura do Sol é enorme, o banco vai esquentar, mas ele não vai ficar com a mesma temperatura do Sol, isso é claro, né? Então ele vai ter um aquecimento. Ele também vai começar a irradiar temperatura, irradiar calor. Claro, ele começa a irradiar numa proporção a temperatura elevada à quarta. Então, ele ganha mais calor e irradia uma determinada quantidade. Mas tem uma especificidade que aí é o nosso paralelo, efetivamente, com a atmosfera. O vidro, ele deixa passar, e aí tem a ver com o tipo de energia, tá? Tá vendo aqui, ó, o tipo de energia que ele o tipo de onda que é emitida por um corpo a alta temperatura. Vocês já repararam o seguinte: quanto mais eu aqueço o corpo, né, um determinado corpo, eu vou ter uma mudança de cor nesse corpo, né? O que acontece aqui é o seguinte: o Sol está muito aquecido, então ele emite radiação de comprimento de onda menor, ondas mais curtas. Essas ondas mais curtas, elas conseguem passar pelo vidro. E aí elas penetram na estufa. Aquece, nesse caso aqui, as plantas, no exemplo do nosso carro, vai aquecer o banco do carro. O banco, ele está aquecido, ele vai começar a irradiar. Só que ele não está tão aquecido quanto o Sol. Então, além de irradiar menos do que o Sol, ele também vai fazer o quê? Ele vai liberar o calor como ondas longas, que são menos energéticas. Essas ondas não conseguem passar pelo vidro, tá? Passam pelo vidro, elas passam um pouco pelo vidro, mas elas não conseguem passar totalmente pelo vidro. Na verdade, os comprimentos de onda maiores, como o infravermelho, eles são retidos pelo vidro. E aí essa quantidade de energia vai ficando acumulada e acumulada dentro do carro, o carro vai esquentando, esquentando, esquentando. Quando você abre a porta, vem aquele bafão quente. É o que está acontecendo aqui. E é justamente o que acontece na Terra. A gente vai ter a radiação de onda curta do Sol entrando, e aí, na hora de a superfície vai se aquecer e ela irradia de volta. Só que ela irradia o quê? Ela irradia ondas longas. E aí, os nossos amigos aqui, metano, CO2, adoram absorver esse comprimento de onda. Então, eles vão absorver esse comprimento de onda e vão, vamos dizer assim, aquecer a temperatura da Terra. É interessante aqui essa discussão, porque isso é um processo que acontece naturalmente. Se esse processo não existisse, a temperatura da Terra seria muito menor do que ela é, na verdade. É como se fosse um cobertor natural da Terra, né? Só que o que a gente está fazendo a gente está aumentando o teor desses gases na atmosfera. Então, de fato, o que está acontecendo com as nossas emissões, a gente está aumentando a temperatura. Observem esse gráfico. Ele é importante para a gente fazer um exercício de como vai ser o futuro, tentar fazer um pouco de exercício de futurologia, né? Se as emissões de CO2, se o CO2 tem esse potencial de causar esse aquecimento da atmosfera, é importante para a gente se preocupar com qual é o total de CO2 que a gente está emitindo. Então, observa aqui, esse gráfico, ele mostra para a gente o total das emissões, né, ao longo do tempo. Então, se vocês observarem essa linha verde que está aqui, ó, ela é o nosso dado histórico até 2018, né? Então, a gente está emitindo cerca de 37 gigatoneladas de CO2 por ano. Essas outras linhas aqui, esses 4 cenários de evolução, né, do futuro, né, se a gente está aqui
em 2020, esse gráfico foi feito em 2018, mas a gente está aqui em 2020, né, observa que eu tenho 4 caminhos possíveis. Esses são os considerados os RCPs do IPCC, do Painel Internacional de Mudanças Climáticas, Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Esse RCP é Representative Concentration Pathways, ou caminhos representativos de concentração. Nesse caso, o que se prevê, esses 4 caminhos, eles apontam para um caminho nada animador, né? Um caminho onde a gente continua aumentando nossas emissões de gases de efeito estufa do jeito que a gente está fazendo. Esse caminho, a gente tem um aumento das taxas de emissão, e essas taxas de emissão, elas de fato elas só vão reduzir-se lá na frente, muito tardiamente, quando a gente experimenta, já está vendo, um aquecimento entre 3,2 e 5,4 graus. É consenso entre cientistas que, se a gente conseguir manter o aquecimento global, o aquecimento médio do planeta, abaixo do limite de 2 graus, os efeitos para a humanidade e para a biodiversidade, eles serão menores. Mas se vocês observarem por esse gráfico que está aqui, vocês vão notar que as projeções apontam que é muito difícil da gente conseguir fazer isso. Mas aí, voltando ao gráfico, você observa, para o cenário de referência, né, 8,5, a gente teria um aumento das concentrações. Esse, então, é um cenário mais pessimista, desculpa, das concentrações, não, da taxa de emissão de CO2. É uma sociedade que continua emitindo, não altera sua matriz energética, vai descobrir alternativas tecnológicas lá na frente, tardiamente, em minha opinião, né? Mas, por outro lado, eu posso ter um cenário bastante otimista, né? Como o cenário, esse RCP2 aqui, e 2,6, onde eu vou ter, já, imediatamente, a gente já começa uma redução dessas emissões, e as reduções começam já a ser reduzidas. De fato, esse cenário não está parecendo que nós vamos conseguir fazer, né? Porque a gente já está acima dele aqui, na hora a linha verdinha pontilhada, ela está acima, né, significativamente dessa minha linha azul escura do RCP 2,5, mas a ideia aqui é que eu consigo encontrar alternativas tecnológicas, de alguma forma, e eu vou ter uma redução mais rápida das emissões de gases de efeito estufa, chegando ao ponto até, de fato, de zerar as emissões, né? Os cenários intermediários, né, todos eles pensam numa redução gradual, mas a redução pode ser em torno aqui tá vendo, 2040, para o RCP 4,5, já o RCP 6, ele já fala de uma redução mais tardia, né, uma redução em torno do ano 2080, mas todos eles falam no aumento e uma redução. São cenários possíveis, né? Nota, nesses cenários, o IPCC não se preocupa em contar uma história de como a gente vai chegar nessa concentração, ele simplesmente se preocupa que, se seguirmos essa trajetória de emissão, qual será o resultado prático para o clima? Se seguirmos aquela outra trajetória de emissão, qual será o resultado prático para o clima? Nota que, para a maioria desses cenários, a gente vai ter um aquecimento acima daquele limite de 2 graus que a gente comentou. O que é bastante problemático, bastante preocupante, porque os efeitos acima de 2 graus eles já começam a ser bastante significativos. Tem crescido recentemente todo um apelo, um esforço industrial até para a gente desenvolver novos processos, não só relacionados à redução das emissões de gases de efeito estufa, mas também no sentido de captura desses gases. Um exemplo, se eu planto florestas, eu vou ter uma floresta, naturalmente, ela vai capturar esses gases de efeito estufa durante o seu crescimento. Então, isso é muitas vezes utilizado, não sei se vocês já participaram em alguns eventos, shows, por exemplo, né? Eu acho que o último Rock in Rio teve isso, né? Todas as emissões de carbono realizadas nesse evento foram neutralizadas. O que quer dizer isso? Você usa parte da arrecadação do evento, ou parte do dinheiro arrecadado com qualquer processo, para fazer o quê? Para plantar florestas. É interessante, mas você precisa ter um cuidado grande com isso, que depois de consolidadas as florestas, você precisa garantir a preservação, né? Porque você precisa garantir que elas não vão ser queimadas, ou esse CO2 vai voltar para a atmosfera, né? Esse é um mecanismo de você fazer o quê? Neutralizar as emissões. Então, você realizou o evento, você
emite CO2 porque você consome energia, e aí você planta um determinado número de árvores para, vamos dizer assim, neutralizar essas emissões. Mas isso é uma forma ainda, como eu vou dizer, onde você precisa se preocupar com essas árvores, o que você vai fazer com elas, tem a questão toda de área agricultável, ainda algo problemático. O que você está trabalhando são processos em escala industrial de captura de CO2. Então, eu tenho uma planta implementada para capturar o CO2 que é emitido, né? Esse processo industrial, então, o que ele faz? Ele retira CO2 da nossa atmosfera. Os cientistas, eles vão usar esses cenários, né, esses RCPs, para tentar prever o que vai acontecer no futuro. Aqui estão dois exemplos. Ó, isso aqui é temperatura, isso aqui é chuva. Se vocês observarem, ó, a temperatura para o RCP 4.5, ela vai estar variando, tá vendo? Em alguns graus. Nota, aqui a gente tem esse laranjinha aqui, que a gente vai estar entre 1,5, 2, não, eu acho que a gente está entre 2 e 3 graus na região que a gente vive. Se a gente tiver já, por outro lado, o RCP 8.5, nota que o aumento de temperatura na nossa região, a gente já está falando entre 3 e 4, ou chegando em alguns pontos do Brasil, né, chegando aí a uns 5, 6 graus. Mas esse é só um pedaço da história, né? Na verdade, quando a gente fala de aquecimento global, é meio que intuitivo falar em aumento da temperatura, né? A gente tem uma outra consequência bastante importante que está relacionada às chuvas. Em algumas regiões, vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é o cenário para o RCP 4.5. Isso aqui é o percentual de aumento das chuvas. Então, em algumas regiões do planeta, a gente vai ter aumento de chuvas. Bom, infelizmente para a gente, na nossa região aqui, a gente está falando para o cenário 4.5, a gente está falando em torno de 10% de redução. Mas se a gente caminhar para o cenário mais restritivo, aí a gente já começa a falar entre 10% e 20% de redução da chuva. Se você pensar no clima que a gente tem no norte do estado, do Espírito Santo, esse valor ele começa a ficar preocupante, né? Nota uma coisa, a gente aqui está falando de variação de temperatura. Ela pode ser, quando eu falo, por exemplo, porque a gente pode esperar uma variação de temperatura de 2 a 3 graus, a gente não pode confundir o que eu estou falando aqui em termos de clima, que é uma variação da média das temperaturas ao longo dos anos, tá? Com essa variação de temperatura de um ano para o outro. Por exemplo, a gente teve o inverno desse ano, ele foi menos frio do que o inverno do ano passado, não é? Então, essa variação entre o inverno do ano passado e o inverno desse ano, não dá para botar ela na conta do clima. Ela pode estar relacionada, mas essa variabilidade entre um ano e outro, ela é a variabilidade normal que ela acontece mesmo por causa do tempo, né? Assim, eu tenho de um dia para outro, eu também não consigo. Então, se eu não posso comparar um ano com o outro diretamente, eu não posso nem comparar diretamente a nossa um dia com o outro, um mês com o outro, uma estação com a outra. Por quê? Porque eu tenho a variabilidade natural. Então, quando eu olho para um dado desse aqui, ó, tá? Como esse aqui, ó, esse daqui é a média de aumento de temperatura quando eu considero, eu pego esses 30 anos ali, ó, 2071 até 2100, e faço a média. E aí eu comparo essa média com a média que eu observo, tá? A média histórica. E aí, por isso que eu digo que eu tenho um aumento de 1 grau, 2 graus, 3 graus. A mesma coisa eu faço com a chuva. Então, nota, não é essa variação entre um ano e outro. Você fala assim, esse verão está muito quente. Nossa, isso é o aquecimento global. Tudo bem, pode haver a tendência de aquecimento global, mas eu não consigo aferir variação do clima simplesmente porque um ano variou mais do que o outro. Tudo bem? Então, essa variabilidade entre os anos, ela existe normalmente, ela faz parte dos elementos climáticos, né? Vamos olhar esse gráfico aqui agora para o Espírito Santo, tá? Se a gente olhar para o Espírito Santo, isso daqui é o histórico, tá? De 1960 a 1990, então é essa mesma ideia. Eu tiro uma média de 1961 até 1990. E agora eu faço a mesma coisa, eu vou lá pegar no modelo climático, e aí eu vou fazer, ó, para 2050, eu estou falando, 2050 é a média de 2041 até 2070.
E quando eu falo em 2080, na verdade, eu estou falando da média entre 2070 e 2100. Então, eu estou sempre pegando o quê? 30 anos para fazer, pelo menos 30 anos para fazer essa conta da média, tá? Então, o que eu observo aqui no estado? Eu observo efetivamente, tá vendo? Olha, eu observo um aumento na maioria do estado, em torno de 2 graus já para os próximos 20 anos, né? E eu estou falando 20 não, né? 30, 2050, né? Então, já para os próximos 30 anos, e quando eu olho mais para frente, um aumento em torno de 3 graus. Percebe que isso daqui não é assim, oh, nossa, como vai aumentar a temperatura? 3 graus é um monte. Não, 3 graus não é tanto assim. O problema é que é 3 graus continuado. É uma tendência de temperaturas efetivamente mais altas. Isso se eu tiver no cenário mais, vamos dizer assim, menos pessimista. No cenário mais pessimista, eu já falo em torno de 5,5 graus. Pensa que isso, para uma região que já tem um estresse hídrico, já tem dificuldades naturais, que é o norte do Espírito Santo, isso e é justamente onde eu tenho os maiores aumentos, né? São valores significativamente elevados. Nós aqui, capixabas, estamos acostumados com temperatura, bom, observa aqui ó, esse gráfico, né? Nós estamos acostumados com o quê? Aonde está frio, né? Que aqui as regiões das montanhas, né? Caparaó, tal, a gente está falando de 15 graus de média lá nas regiões mais altas, né? E nas regiões mais quentes, a gente está falando de 23, 24 graus, quer dizer, 22. Então, é uma mudança no clima, né? Então, a gente vai falar de sair de regiões onde a média é 23 graus para 29. É uma alteração bastante significativa. Mas mais importante, pelo menos para algumas atividades como a agricultura, que é responsável por grande parte do PIB do Estado, é quando a gente olha para esse gráfico aqui, ó. Então, ó, se vocês olharem para o Estado, de maneira geral, eu vou ter algumas regiões com chuva, né, em torno de 400 a 600, né, talvez algumas com 800 milímetros por ano, né, algumas regiões já com chuva mais elevada, tá vendo aqui, ó, 2 mil milímetros por ano, mas observa o norte do Espírito Santo, eu estou em torno de 1.000 aqui, né, 1.000 milímetros por ano. Se a gente olhar para cá, para os nossos cenários, anomalia, tá, é como os climatologistas se referem à diferença entre a média e o que eu espero. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma anomalia, por exemplo, tá? Aqui nessa região, no norte do estado, tá? Ela tá nesse laranjinha aqui, que vai dar o quê? Ó? Vai dar entre 500 e 300, né? Nos piores casos, né? 500 e aqui no melhorzinho, 300, tá? Então, uma anomalia de 500 quer dizer o quê? Que eu vou pegar a chuva que eu tinha aqui, que era em torno de quê? De 1.400, e vou ter uma anomalia de 500. Quer dizer, a média das chuvas vai cair de 400 para em torno de 900. Percebe que isso é um impacto considerável, né? Se vocês olharem em 2080, essa mancha aqui, ela já cresce substancialmente, eu começo a ter algumas regiões já com 600, 700, no norte do estado. Então, eu vou pegar essas regiões que hoje tem chuva em torno de 1.400 e vou cair elas para 900. Isso no cenário do RCP 4.5. No cenário do RCP 8.5, essa tendência ela torna-se ainda mais severa. Observa aqui que eu vou ter regiões, tudo bem, aqui, né, entre 500 e 600 de redução, mas em 2080 eu já começo a falar em 700, 800 de redução. Em um lugar, em uma região que tem 1.400 de chuva. Alguns cientistas, por exemplo, o professor Carlos Nobre, que é uma das referências nacionais nessa parte de mudanças climáticas, inclusive fazia parte do IPCC quando eles ganharam o prêmio Nobel lá atrás, junto com o Al Gore, ele comenta, o norte do Espírito Santo provavelmente vai se tornar uma região semiárida como o interior do Nordeste é atualmente, se a gente tiver uma progressão nesse formato aqui. O que é bastante preocupante para um estado que tem 30% quase do seu PIB relacionado à agricultura, na verdade. Bom, mas vamos terminar de desenhar a ideia. Nota, eu estou falando de menos chuva na média. Então, se eu pegar a chuva acumulada durante o ano, eu vou ter uma quantidade de chuva menor do que eu teria. Mas olha esse outro gráfico aqui, ó. Esse outro gráfico ele vai mostrar a minha precipitação máxima de um dia. Então, eu pego o ano inteiro e vejo qual é o dia que mais chove, tá bom?
Então, eu tenho o histórico de 61 até 90, eu pego e faço a média, tá? Nota, isso daqui deu aqui, ó, para o pedaço do Espírito Santo, né? Grande parte do Espírito Santo, se olhar a parte norte, eu não vou ter dias que chovem mais, na média, né? Eu não vou ter um dia com mais do que 60 milímetros por dia, né? Eu vou ter uma parte de baixo do estado ali com entre 60 e 65, tá? Lembrando, tá? Isso daqui é a média ao longo desses anos todos. Eu posso ter um dia que choveu, por exemplo, eu posso até no ano passado, se pegar essas grandes enxurradas, um dia que choveu 100 milímetros, né? 150, que é uma grande enxurrada. Eu não estou falando dessa variabilidade, eu estou falando do fenômeno na média. Se você olhar o gráfico do lado, para o RCP 8,5, você nota que essa mancha azul que estava ocupando só o sul do Espírito Santo, ela já engolfa todo o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora, aquela região onde eu estava falando entre 60 e 65, eu já passo a falar entre 70 e 75. Então, o que quer dizer? Quer dizer que aquele dia que eu tiver chuva intensa, a chuva vai ficar mais intensa, certo? Então, eu tenho, na média, menos chuva, mas a chuva tende a ser mais intensa. Olha esse outro indicador, que é a média, na verdade, é a chuva acumulada de 5 dias, tá? Eu pego o pior episódio de todos os anos de 5 dias e vejo quantos milímetros de chuva aconteceu. Esse indicador, ele é muito importante para o deslizamento de encostas, tá? Porque é aquela ideia de encharcar a terra, tá? Olha o que eu tinha aqui. Eu tinha o estado, né, com grande parte dele vai ter uma manchazinha, né, aqui em torno de 140 a 160, e agora eu já passo para de 160 a 180. Então, o que está pintando aqui na média, eu tenho menos chuva, certo? Mas os meus episódios de chuva, eles estão mais intensos, tá? Eu posso olhar, então, para o contrário, que é olhar, então, o que vai estar acontecendo? Eu vou ter mais dias que não tem chuva. É isso mesmo? De fato, é isso mesmo. Olha aqui, essa projeção, ela mostra o número de dias consecutivos sem chuva. Percebe? Eu estou nesses dias, ó, o Espírito Santo estava sempre aqui ó, abaixo de 50, né, na média, e agora eu já começo a ter entre 50 e 100 dias sem chuva na região norte. Se eu olhar aquele dado mais de alta resolução, olha o que eu tenho como histórico, né? Então, eu tenho, olha aqui o problema no norte do Espírito Santo, né? Eu tenho regiões do norte do Espírito Santo com dias, quantos dias isso aqui dá? Dá entre 30 e 35, 40 dias sem chuva, né? Várias regiões do norte do Espírito Santo. Isso não acontece no sul do Espírito Santo. Mas quando eu olho a anomalia, é aqui que eu fico preocupado. Porque mesmo para o cenário mais otimista, olha só, é mais 30 dias. Então, eu tenho um acréscimo de 30 dias na minha estiagem, né? Então, se eu já tinha 40, eu vou passar para 70 dias. Importante a gente discutir isso para o cenário mais, vamos dizer assim, tranquilo, né, o cenário mais otimista, mas olha para o cenário pessimista. Eu vou ter mais 70 dias até de estiagem. Quer dizer, se eu somo esses 70 com esses 40 que eu estava encontrando aqui, eu vou falar em, rotineiramente, né, 3 meses sem chuva. Isso, para o clima da região norte do estado, ele pode fazer uma grande diferença, não é verdade? Então, esses efeitos, eles, de fato, eles são extremamente importantes para a gente estar preparado para eles, né? Eu preciso estar preparado, por exemplo, para um cenário, e aí grande parte da turma é da área de engenharia civil, né? Observa, eu vou ter um período de estiagem maior, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter chuvas mais intensas. Quando elas vêm de maneiras mais intensas. Pensando em drenagem urbana, você pode pensar um bocado sobre isso, né? Na parte de dimensionamento, o que você vai fazer com ela? Você tem várias regiões da cidade que estão abaixo do nível do mar ou muito próximo do nível do mar, porque a gente ainda prevê um aumento do nível do mar, né? Esse aumento do nível do mar ele não é aquela coisa assustadora, né? Vai ficar 2, 3 metros mais alto. Não. As previsões que a gente tem são previsões de 60 centímetros a 1 metro, algo em torno dessa faixa. Mas mesmo assim, né, a gente está falando aqui de 60 centímetros, a gente vai até alguns lugares que a gente vai piorar substancialmente a drenagem urbana. E lembra que Vitória já é uma cidade, a Grande Vitória já é uma cidade que tem esses episódios de enchente, alagamento, né? Então, eu estou falando, além desses episódios que acontecem, né, de tempos em tempos,
eu vou ter uma tendência de que esses episódios fiquem mais intensos. Então, percebem a ligação entre meio ambiente e o dia a dia de vocês? A adaptabilidade da cidade, ela está muito relacionada ao nosso dia da tarefa como engenheiros, né? E aí eu falo da cidade, mas a gente pode pensar também de todos os processos industriais, a gente pode pensar também em agricultura, e aí a gente começa a discutir tudo isso. O Espírito Santo é um estado típico, né, que tem aqueles períodos de seca, né, a gente teve lá em 2015 aquele racionamento, aquela coisa terrível, mas praticamente todo ano tem enchente, tem alagamento, ali naquela região, Iconha, Fundão, quer dizer, a gente, se essas chuvas, né, esses períodos de chuva vão ficar mais espaçados e mais intensos, eu tenho que preparar a minha sociedade para justamente lidar com esse tipo de impacto. É o que a gente chama de adaptabilidade. A gente vai se adaptar ao impacto. Notem, toda essa variação, toda essa alteração, ela precisa ser considerada. Bom, já está dando a hora, né? Já vamos chegando 11 horas, então a gente já vai ficando por aqui. E aí, na próxima aula, a gente fala de um outro impacto que a gente fez e não sabia que estava fazendo, que é a destruição da camada de ozônio. E aí fala do buraco da camada de ozônio. Só que, diferente do problema de mudanças climáticas, onde a gente não tem ainda a solução tecnológica para resolver o problema, né? A gente não tem uma alternativa para a nossa matriz energética, né? Aqui não. Aqui, esse é um exemplo muito bom de ser mostrado, porque é um problema de escala global. Nós detectamos um problema. Enquanto sociedade, a sociedade viu quais eram os gases que geravam o problema, eram os gases CFC, que eram usados como fluido refrigerante, sprays, e decidiu proibir esses gases. E as emissões desses gases cessaram, e o que a gente observa hoje é que o buraco da camada de ozônio já quase desapareceu. A gente prevê para os próximos anos que ele vai desaparecer completamente. Então, enquanto o primeiro é um exemplo de impacto ambiental que está aí, que a gente vai ter que aprender a lidar com ele, né, tecnologicamente, o segundo exemplo, que é o que a gente fala na próxima aula, é um exemplo concreto de sucesso. Talvez a gente possa usar essas lições aprendidas com o segundo para resolver o problema do primeiro.